Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco de mielomeningocele e hidrocefalia. O que é a mielomeningocele? Ela é uma malformação que nós chamamos de congênita, ou seja, na hora da formação do feto, a gente tem uma malformação onde a gente chama de tubo neural. O tubo neural seria o começo da coluna vertebral do feto, do bebê. Então, o que acontece? Esse tubo neural, ele se forma como se fosse um fechamento de um zíper, fechando tipo de um zíper. E para que isso aconteça de forma bem certinha, uma das enzimas que é super importante que a mulher tenha chama ácido fólico. Só que tem algumas mamães que apresentam um déficit, uma deficiência desse ácido fólico. Tanto que é uma substância que é super recomendada, que as mamães tomem antes mesmo de engravidar, para prevenir esse tipo de problema. Então, normalmente, devido à falta desse ácido fólico, esse tubinho ele não fecha corretamente, ele fica uma partezinha aberta. E nessa parte aberta, o que acontece na hora de formar a coluninha? Não forma as vértebras da coluna, esses ossinhos da coluna, da forma correta. E com isso, a parte da medula, que são os nervinhos que passam entre os ossos da coluna, acabam ficando para fora. E com isso, o organismo forma uma bolsa para tentar fazer uma proteção desse tecido nervoso. Para estar protegendo, na verdade, esse tecido nervoso. Mas como ele não teve uma formação adequada e já fica comprometido, o que acontece? Qual que é o principal comprometimento que a mielomeningocele, por conta dessa lesão, e na lesão da medula? É tudo o que for questões que são relacionadas a motoras e sensitivas, que são abaixo dessa lesão, que vão ficar comprometidas. E o que acontece? Qual que é o principal sintoma da mielomeningocele? A criança, por toda a vida dela, ela vai ter um déficit de movimentos, principalmente dos membros que são inferiores. E também um déficit sensorial. Ela não vai sentir direitinho em algumas regiões da perna e em algumas regiões vai depender da gravidade, vai depender um pouquinho em que parte da coluna essa lesão ela vai pegar, aí pode estar piorando. Então, se foi uma lesão bem a parte de cima assim da coluna, quanto mais próximo do pescoço, maior vai ser o comprometimento da pessoa. Ou seja, quanto maior a dificuldade de movimentação ela vai ter, maior a dificuldade de sentir, conforme vai aumentando a altura da lesão. Ela vai ter mais para cima, vai ter muito mais comprometimento das pernas, ela vai ter o comprometimento do tronco, porque vai ter um pouco mais o tronco mais fraco, o paciente vai ter um tronco mais fraco, vai ter mais dificuldade de estar segurando esse tronco. E normalmente já é um diagnóstico durante o ultrassom. E durante o pré-natal, que a mulher já sabe que vai ter um bebê com a mielomeningocele. Aí o que acontece? O bebê nasce depois de alguns dias, ele já passa por uma cirurgia para retirada dessa bolsa. E a correção ela é cirúrgica dessa lesão na coluna. Mas lembrando que essa correção ela não livra a criança de ter sequelas. Na realidade, é um fechamento que ele é cirúrgico. Mas aquelas sequelas elas vão permanecer para o resto da vida. Hoje em dia, existe uma cirurgia que está sendo feita, que é uma cirurgia que chama intraútero. Ou seja, durante a gestação, essa mulher vai para o hospital, abre o útero dela e tenta fechar essa miela. E depois o bebê é colocado de volta na barriga da mamãe para que ela continue tendo a gestação, continue permanecendo a gestação. Isso os estudos vêm dizendo que ele minimiza um pouco essas sequelas que ficam na criança. E depois disso a criança ela recebe alta, ela vai para casa e começa um outro processo, que é o processo de reabilitação. Então é uma criança que vai precisar de fisioterapia, terapia ocupacional e tudo isso vai para tentar melhorar essas sequelas, para melhorar um pouco para que a criança consiga mexer um pouco mais as perninhas, ter uma sensibilidade um pouquinho melhor. E qual que é o objetivo tanto da fisioterapia, tanto da terapia ocupacional? Essa criança ela vai acabar tendo um atraso do desenvolvimento psicomotor. Então, a fisioterapia ela vai ajudar esse bebê a se desenvolver e atingir as etapas motoras. E qual que é a etapa motora mais difícil para a pessoa com mielomeningocele? Seria o andar.
a marcha. Nos casos mais baixos, tem crianças que vão conseguir andar com auxílios de órteses, alguns auxiliares de marchas, como andadores, muletas e tal. E os níveis que são considerados mais altos, de lesões mais altas, esses normalmente não vão conseguir adquirir marcha. Eles vão acabar realmente se tornando cadeirantes, que foi no meu caso. Mas o que a gente ressalta é que mesmo sendo cadeirantes, hoje em dia, nós podemos fazer muita coisa, podemos ser super independentes. E dois pontos que são super importantes para ressaltar é para quem tem mielo, como a gente está falando dos comprometimentos dos nervinhos que saem da coluna, esses nervinhos que além de inervar as pernas, a parte sensorial e motora, eles inervam a parte urológica, que seria, então, as crianças como elas vão ter dificuldade muito grande em controle do esfíncter, que a gente fala que é realmente o quê? Eles não vão conseguir controlar nem o xixi e nem o cocô. Isso acaba sendo também algo a ser tratado com o longo do tempo, né? De todos os pacientes com mielo. Muitos vão precisar usar fraldas um tempo bastante prolongado, bastante grande. E com isso as infecções de urina, elas acabam acontecendo de forma recorrente. E o que a gente mais tem que tomar cuidado ao longo do processo desse tratamento é a questão das deformidades. Então, o imobilismo, o ficar muito na cadeira, falta de movimentação, ele acaba levando a algumas deformidades tanto dos membros inferiores quanto da coluna. Isso também na fisioterapia é muito importante trabalhar. O outro agravante desses bebês que nascem com mielo, que a probabilidade deles terem a hidrocefalia, nós vamos falar dela agora, que a gente tem que ter percepção, né, que acontece geralmente a maioria quem tem mielo, que é quando a gente tem um excesso de líquido na cabecinha, que chama líquido, o bebezinho. Esse líquido, ele circula tanto na parte encefálica quanto na coluna. Então, a gente tem um problema aí de drenagem desse líquido. E as crianças, no caso, elas acabam ficando com a cabeça um pouquinho maior. Aí é necessário colocar uma válvula, no meu caso eu tenho essa válvula, porque eu tenho hidrocefalia também, onde essa válvula ela vai ficar drenando esse excesso de líquido. E outra coisa também que é muito importante ressaltar, as pessoas acabam tendo muita dúvida. 99% dos pacientes com mielo, eles têm toda a parte cognitiva, toda a parte de raciocínio que são intacta. Então, são pessoas que vão conseguir ter uma vida normal, no ponto de vista cognitivo. E importante que é uma lesão que ela é física, ela não é mental, ela é uma lesão física. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, pode deixar mensagens aí pra gente, que assim, eu não sou especialista nisso, eu conversei com um fisioterapeuta, amigo meu, fiz tratamento também com ele me passou essas informações. Se tiverem mais alguma dúvida, é só passar pra gente que a gente vai esclarecendo conforme vão passando os vídeos e nos comentários também, tá ok? Muito obrigada então a todos. Se inscrevam aí no canal, podem compartilhar esse vídeo para as pessoas que querem saber um pouquinho mais da mielo e querem saber um pouco mais da hidrocefalia. Até mais!